Fala, povo bonito! Que alegria poder estar aqui, começando essa jornada com você rumo ao êxito, à sua conquista da OAB. Meu nome é Priscila Caroline Mendes Teixeira, mais conhecida como Tia Pri, e vou estar com você aqui esses dias trabalhando o direito civil, que vocês gostam de dizer que gostam mais de direito penal, mas é direito civil que vocês vão se casar aí quando tiverem a OAB de vocês. Quando a gente pensa em direito civil, a gente pensa em vida. E aí não dá para competir com aquilo que que permeia as nossas relações, que fazem com que a gente saiba quando nasceu, quando morreu, se casou, se teve bem, se não tem mais bem, as relações contratuais. Então, o direito civil, além de ser esse ramo lindo do direito, é uma parte também muito importante da sua preparação para a OAB. Por quê? Porque nós vamos ver que vai pegar um grande número de questões aí para que você consiga fechar direito civil. Nosso compromisso aqui é fechar direito civil e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Mas você precisa assumir um compromisso comigo. Qual é o compromisso que você tem que fazer comigo? De seguir o nosso método. E qual é ele? De assistir às aulas, de voltar lá no material e fazer a leitura desse material. E não dá para apenas ficar assistindo aula e vendo material, você precisa realizar as questões. E aí, à medida que a gente for caminhando aqui, a gente também vai falar sobre questões, a gente vai pontuar o que a OAB realmente deseja que você conheça do direito civil. E para a gente começar esse estudo do direito civil, nós estamos diante de um direito civil hoje, nosso código hoje é de 2002. E nós não podemos mais falar em um direito civil que não seja um direito civil constitucionalizado. Então, qual que é o nosso primeiro objetivo nessa aula? De nós falarmos da parte geral do Código Civil. Quando a gente fala da parte geral do Código Civil, vocês vão ver lá outra coisa importante. Não existe estudar direito civil sem estar com o Código Civil em mãos. Em vários momentos, a gente vai precisar ter acesso ao texto normativo para que a gente consiga compreender o que a doutrina está estabelecendo, mas nós precisamos ter o texto normativo na ponta da língua, tá? Por que eu estou dizendo que agora a gente não tem como mais fazer um estudo desassociado do direito constitucional? Porque nós vivemos um direito civil constitucionalizado. O Código Civil pós-1988, ele é um Código Civil aplicado a normas constitucionais na interpretação do direito privado. Então, eu não tenho mais como falar em um direito civil que desassocia a sua prática da interpretação de um direito constitucional. Como que eu vou ver isso? Eu vou enxergar isso quando eu me colocar lá diante dos princípios constitucionais aplicados no âmbito do direito civil. E aí a gente vai ver uma série de coisas interessantes. Por exemplo, como que eu enxergo o direito constitucional dentro do direito civil? Não falamos mais, por exemplo, do direito de propriedade sem pensar a função social da propriedade. Eu não consigo falar de contratos sem olhar a função social do contrato. Essas terminologias principiológicas, elas não vieram única e exclusivamente do direito privado. Mas nós estamos indo lá no direito constitucional, beber das águas do direito constitucional. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a partir de agora nós não vamos mais trabalhar com uma ideia de um direito civil desassociado das bases principiológicas, dos estabelecimentos que fazem dentro da esfera do direito constitucional. E feita essa primeira análise aí, introducional de direito constitucional, nós vamos, então, para o que o Código traz como divisão. Se vocês perceberem comigo, quando eu comecei a falar com vocês, eu disse que o direito civil é mais legal justamente pelo fato de ele trabalhar com a nossa vida. Quando a gente vai para essa análise lá dentro da estrutura codificada, nós percebemos que o legislador teve esse cuidado. E aí, lá na parte geral do Código Civil, olha aqui para vocês verem comigo. Está exatamente como está na parte introdutória aqui do código.
livro 1 das pessoas. E aí, quando a gente for caminhando aqui, quando a gente está aqui na parte de pessoas, nós vamos ver que a parte geral vai pontuar pessoas, vamos pontuar pessoas, bens e fatos jurídicos, certo? E para a gente começar o estudo, a gente vai, então, pautar no primeiro livro aí, que vai tratar das pessoas. Mas nós vamos fazer algumas pontuações importantes aqui hoje. Nós vamos nos fazer algumas perguntas e vamos nos atrever a respondê-las. Primeiro, se eu estou começando um livro que traz como temática das pessoas, eu, enquanto estudante, preciso me perguntar, tá bom, o legislador colocou lá das pessoas, e quem são essas pessoas para o ordenamento jurídico? De quem ele está tratando como pessoa? Porque nós temos vários ramos da ciência, e as pessoas são, para vários ramos da ciência, coisas distintas. Mas para o ordenamento jurídico, o que nos interessa? Quem que é essa pessoa para o ordenamento jurídico? E aí, quando a gente busca lá dentro da doutrina, a gente vai ver que a doutrina vai trazer duas pontuações em relação a pessoas. Ele vai dizer que é ser ou ente dotado de personalidade. Ser, ele está trazendo essa ideia de natural, de indivíduo, de humano. E o ente, nessa questão física, pontual, que a gente vai também ter um momento específico para estudar essas pessoas dentro da esfera do entendimento de pessoas físicas, que também vão estar dotados de personalidade. E aí, para que a gente faça, vem comigo aqui para a tela para você ver um negócio interessante. Quando eu pensar que eu estou colocando lá pelo código o pensamento de quem é pessoa, logo em seguida o código vai trazer para a gente uma pontuação de personalidade e, em sequência, de capacidade. Então, a primeira coisa que eu quero que você ponha aí para mim, é que nós vamos precisar ter conhecimento de um tripé. Que tripé é esse, Priscila? Então, eu tenho que entender pessoas, eu tenho que entender personalidade e eu tenho que entender capacidade, certo? Por que eu tenho que entender esse tripé? Vem comigo aqui. Olha para você ver. Quando o legislador fala para mim, pessoas, tá? A gente já entendeu quem são essas pessoas, que são lá para nós os entes ou os seres naturais. Mas, quando ele fala para a gente de personalidade, a gente também tem que se perguntar, que personalidade? Que personalidade é essa que o legislador está trazendo para a gente? E mais, nós temos que pensar, quando é que essa personalidade começa? Nós já tivemos milhares de discussões a respeito dessa personalidade. E chegamos a 3 teorias principais, que são elas a teoria natalista, concepcionista e da personalidade condicional. Quando é que eu tenho a teoria natalista? Ela vai dizer para a gente, e aí eu faço a pergunta, e aí, teoria natalista? Quem é pessoa? O nascituro. Gente, quem é nascituro? Fala, tia Pri, você tá doidona? Quem que é o nascituro? Nascituro é aquele sujeito que já foi concebido, mas ainda não nasceu. Volta comigo aqui para as teorias. Olha aqui. Então, essa pessoa, enquanto nascituro, para a teoria natalista, não é pessoa. Não é pessoa. Ó. Vem aqui. E não tem direitos. Apenas mera expectativa. Nascituro
para a teoria concepcionista, é pessoa humana e tem direitos resguardados pela lei. Quando a gente pensa na personalidade condicional, ela é uma teoria que é menos evocada aí, porque acaba que ela está meio que dentro da concepcionista. Mas ela vai trazer para nós que é uma condição suspensiva. E essa condição suspensiva, ela vai depender se o sujeito vai nascer com vida ou não. Então, ela se assemelha, ela está ali permeando a teoria concepcionista. Mas para nós interessa mais profundamente a teoria natalista e a teoria concepcionista. Por que isso aqui nos interessa? Porque por muito tempo se discutiu, é natalista, é concepcionista. E a gente chegou à conclusão de que quando a gente parte para a análise do artigo 2º do Código Civil, o que a gente tem? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Só que o legislador não para por aí. Ele continua dizendo, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que, embora o legislador ele tenha colocado ali que, num primeiro momento, né, por mais que o nascituro tenha essa concepção de pessoa, ele não teria personalidade civil. Por quê? Porque seria necessário o nascimento com vida. E aí a gente vai pensar algumas coisas interessantes e engraçadas. Pense você, se você quiser lá caçar uma confusão com a cunhada que está grávida. Você quer tá com muita paz na sua vida e vai lá cutucar a cunhada. A cunhada está grávida. E aí você, bacharel em direito, ou prestes a ser bacharel em direito, vai falar com ela que aquela criança que está lá dentro da barriga dela não é uma pessoa. O que vocês acham que essa sujeita vai querer fazer com você? Então, o que a gente precisa entender hoje é que, quando essas teorias começaram a ser instituídas, nós não estávamos sob o manto do Código Civil de 2002. E não havia sequer essa proposição de divisão entre, tá bom, é personalidade civil ou não é pessoa ou não é, mas qual personalidade civil que aqui se destaca? Em que âmbito que o legislador está conferindo ou não direitos a essa pessoa? Então, para acabar de vez com essa problemática, o que você vai entender aí é que quem é pessoa? O nascituro é pessoa? É pessoa. Por quê? Porque ele vai colocar aqui, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Mas nós não podemos deixar de lado a teoria natalista, porque olha lá, ela vai dizer, nascituro não é pessoa, não tem direitos, é apenas mera expectativa de direitos. Por que ela fala isso? Porque ela diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, nesse primeiro momento, ela estava ali certona, mas a gente precisa entender que agora a gente pode olhar tanto para uma quanto para a outra e entender que elas são complementares dentro da análise do Código Civil de hoje. Por quê? Vai lá para a ideia de personalidade jurídica. Quando a gente pensar na personalidade jurídica, nós não vamos pensar ela desassociada. Nós vamos pensar que a personalidade jurídica aqui, ela pode se dividir em formal e material. Certo? Quando eu penso na personalidade jurídica formal, eu vou dizer que essa personalidade é aquela relacionada com direitos da personalidade. E aí, essa personalidade jurídica formal, não há como, senhores, nós negarmos que o nascituro já a tem. Por quê? Porque é aquela inerente à condição humana.
Ó, extrapatrimonial. Onde ela está? Lá no capítulo 2º dos direitos da personalidade, que vai trazer para a gente que são atributos inerentes à pessoa humana. Só que, quando a gente pensa em personalidade civil ou personalidade jurídica, eu não vou pensar ela só de maneira formal. Eu vou pensar nela também como uma personalidade jurídica material. E quando eu pensar na personalidade jurídica material, quando a gente estiver lá no direito das coisas, o que eu vou falar com vocês? Eu vou falar, gente, quando você pegar o direito material, se tiver uma propositura de material, de coisas, você vai pensar em patrimônio. E aqui, essa personalidade jurídica material nos leva a esse pensamento. Por quê? Mantém relação com os direitos patrimoniais. Então, o nascituro, ele não vai ter num momento lá que ele está na barriga da mãe, que ele ainda não foi, não está com vida extrauterina, né? Ele não tem personalidade jurídica, mas qual? Ele não tem personalidade jurídica material, que significa aqueles direitos lá patrimoniais, certo? Então, um feto pode fazer contratos, pode adquirir propriedades, pode contrair casamento, e desse casamento, se por acaso o marido vier a morrer, ser herdeiro, não, ele ainda nem nasceu. Então, essa ideia da personalidade jurídica material retira a concepção aí de nós termos um nascituro com personalidade jurídica material. Mas ele tem personalidade jurídica formal que se traduz nos direitos da personalidade? Tem. Nós tivemos casos muito recentes, assim, num tempo curto, assim, de celebridades que estavam gestantes e foram ofendidas à figura do feto e entraram com ações e receberam danos porque ofendeu a honra e a imagem daquele nascituro. Por exemplo, se você for lá no seu médico fazer um ultrassom, agora está na moda, né, o 3D. Se você vai lá e faz um 3D e colocam a foto do seu bebê ainda no ventre lá nas redes sociais, pode gerar um problema civil? Pode. Porque pode ser que está havendo ali um uso indevido da imagem. Então, essa personalidade jurídica formal, que se traduz no direito da personalidade, que diz respeito à sua condição humana, o nascituro tem sim. Então, a gente precisa entender aqui qual que é a lógica de prova. A gente precisa entender, quando a gente estiver fazendo uma prova, se o examinador está cobrando de mim personalidade, mas eu não vou pensar mais personalidade como um pacotão que abarca tudo. Não, eu vou dividir ela em duas frações: personalidade jurídica formal e personalidade jurídica material. Quando é que eu estou diante da personalidade jurídica formal? Quando eu estou diante de direitos da personalidade. Olha, só olhar lá, ó, no texto normativo, lá bonitinho para nós, ó, texto, eu quero que vocês estejam folheando aí o código seus, porque lá na parte geral, quando começa, eu tenho lá o texto, o capítulo 2, que vai dizer dos direitos da personalidade. Quando ele estiver falando dos direitos da personalidade, ele está falando de personalidade jurídica formal. Agora, quando a gente volta lá para o capítulo 1 e tem da personalidade e da capacidade, que ele traz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, a gente está falando em aptidão para ser titular de direitos. E aí eu quero fazer uma coisa
que parece besta, mas que te faz gravar. Quando é que eu estou diante da personalidade jurídica material? Quando eu tenho a figura dos 2D. Não é 3D aqui não, aqui é 2D. Direitos e deveres. Essa personalidade jurídica, quem tem? Aqueles que já nasceram com vida. Olha lá. Então, só adquire com o nascimento, com vida. Tá ok? Então, a gente define, então, que aqui, dentro da personalidade, eu não posso mais pensar personalidade civil como um único arcabouço, como uma estrutura única que me faz pensar personalidade. Vou dividir personalidade jurídica formal e personalidade jurídica material. Isso aí já dá para vocês um grande caminho em relação à resolução positiva de questões, tá? E aí, lembram lá do nosso tripé? Vamos desenhar ele de novo aqui? Então, a gente já viu quem é pessoas. A gente já sabe que personalidade precisa vir junto dessa ideia de entendimento de pessoas. E a gente passa, então, a entender capacidade. Olha ela lindona aí para nós. E aí a gente volta. Olha para você ver, gente. Que coisa bonita que é o direito civil. Nós só estamos diante de 2 artigos. O artigo 1º e o artigo 2º. Olha o tantão de coisa que a gente tira do artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei impõe a salvo desde a concepção o direito de nascituro. Olha o tanto de coisa que a gente tirou. A gente precisou conceituar quem é nascituro. Então, põe aí na sua cabeça quem é o nascituro. É aquele que já tem vida intrauterina, que foi concebido, e aí a gente vai pensar na ideia de concepção, né, que já foi concebido, mas ainda não tem vida extrauterina, aquele que ainda não nasceu. O que o artigo 2º ainda traz para a gente? Personalidade civil e nos faz caminhar para a ideia de que eu preciso dividir essa personalidade em formal e em material. E, voltando para o artigo 1º, a gente tem lá que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E aí ele traz para a gente o quê? Capacidade. Tia Pri, o que é capacidade? O que ele quer traduzir para nós aí nesse pensamento relativo à capacidade? Então, se a gente for buscar lá na doutrina, né, Maria Helena Diniz aí vai dizer, ó, é elemento da personalidade, é medida jurídica da personalidade. Viram como quando a gente pensar, é como se a gente estivesse fazendo um bolo. E aí eu preciso de ingredientes. Para que eu tenha essa concepção, eu preciso de pôr num bolo. Ser pessoa, então, para ser bolo, eu preciso de trigo, de fermento, de ovo. Então, para ser pessoa, eu preciso o quê? De ser. Seja ele natural ou físico, que aí a gente vai pensar nos entes. Eu preciso trazer para dentro dessa construção os elementos que são personalidade e capacidade. E aí, quando a gente pensa na capacidade, a gente vai vendo aqui que a capacidade, ela pode ser de direito e ela pode ser capacidade de fato. Então, quando a gente pensa na capacidade, a gente vai dizer assim, ó, todo mundo que tem personalidade tem capacidade? E aí a gente volta a pensar. Qual capacidade, Priscila, que você está falando? De que capacidade que você está se referindo? Porque se for capacidade de direito, ela é comum a toda pessoa humana, inerente à personalidade e que só se perde com a morte prevista no texto legal, no sentido de que a pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.
Agora, todo mundo vai ter capacidade de fato ou de exercício? Diz para mim aí. Você acha que todo mundo vai ter capacidade de fato ou de direito? Quando a gente pensar capacidade, quando a gente pensou pessoa, a gente perguntou: quem é pessoa? Quando a gente pensou em personalidade, a gente diz qual delas? A mesma pergunta a gente faz para capacidade. Todo mundo é capaz? Todo mundo tem capacidade jurídica? E aí a gente também precisa, assim como lá na personalidade a gente precisou dividir, a gente também precisa aqui dividir a capacidade de direito, que é aquela de gozo, que está lá no artigo 1º do Código Civil, e a capacidade de fato, que é a capacidade de exercício. Será que eu, enquanto pessoa, ente de personalidade, preciso de algo mais? Preciso. Preciso de capacidade. E essa capacidade pode ser de direito ou pode ser de fato. E aí, continua comigo aqui na tela. Quando eu tenho capacidade de direito mais capacidade de fato, eu tenho o quê? Capacidade plena. E quando a gente tem capacidade plena, a gente diz uma coisa muito interessante. Olha para você ver. Se eu estou pensando em capacidade, né? Nós estamos praticamente concebendo, trazendo a vida e dizendo a esse sujeito se ele pode ou não praticar os atos da vida civil. É o que eu falei com vocês, que o Código Civil vai seguir essa mesma linha de vida nossa. Então, fui concebido, nasci, tenho personalidade jurídica e agora eu preciso saber se eu tenho capacidade plena. E quando a gente pensar na capacidade plena, a gente vai pensar que essa capacidade plena, ela é regra, tá? A gente vai pensar que, quando você pensa, vamos filosofar aqui, uma mãe que está gerando, ela, em regra, nós vamos pensar que a pessoa vai nascer com todos os atributos e capacidades que vão dar a ela a condição de exercer as atividades dela dentro da esfera do direito, dentro da esfera civil, social. Então, a gente, por muito tempo, ficava pensando que a capacidade plena não era algo que se esperava, mas é algo que a gente espera. Por quê? Porque eu tenho capacidade de direito, mas capacidade de fato. E assim, eu construo uma capacidade plena. O que é ter capacidade plena? É reunir em mim todas as condições que eu tenho para desempenhar as atividades da vida civil. E aí a gente faz uma recapitulação do tripé que a gente... O primeiro ponto que a gente fez aqui foi de estabelecer esse tripé. Então, eu tenho que eu preciso entender quem é a pessoa, eu preciso entender o que é personalidade e eu preciso entender o que é capacidade. Quando eu faço a formulação desse tripé e eu consigo entender essas pessoas, eu consigo aí fazer um estudo muito bem aprofundado e eu consigo matar muitas questões que os senhores farão isso. Então, a gente vai fechar esse bloco pensando nesse tripé, pessoas, personalidade e capacidade. E na próxima aula, a gente volta falando das exceções a essa capacidade, que é a incapacidade, ou seja ela absoluta ou relativa. Eu espero que vocês estejam aqui comigo, firmes na rocha, para que a gente continue esse conteúdo na próxima aula. Fiquem com Deus e eu espero vocês lá.